Olá, pessoal do Café com Leitura. Vamos continuando aqui com o livro Chega de Regras. Quão insensatos podem ser? Por terem admitido seus fracassos e fraquezas e confiado em Deus, e confiado em Cristo, Deus concedeu a vocês a vida. Acham que vão agora viver essa vida fazendo um número de coisas suficientemente certas para persuadir Deus a dar-lhes o que querem? Foram salvos pela graça e crescerão pela graça. A lei da linearidade terminou. Sejam gratos. Essa lei impunha a pressão intolerável de viverem perfeitamente a fim de viver bem. Vocês agora se encontram na lei da liberdade. Fiquem firmes. Vivam como homens e mulheres livres. Bastam alguns minutos de busca numa livraria cristã para ver como preferimos a linearidade barata em vez da liberdade pura. Rebaixamos a barra dos padrões não rebaixáveis de Deus a um nível que possamos alcançar com sucesso. Seguimos então os princípios de Deus, nunca perfeitamente, mas o mais de perto possível, para poder esperar que as bênçãos venham sobre nós. Quando isso acontece, ficamos presunçosos. É claro que ganho bem. Dei regularmente o dízimo desde que recebi o meu primeiro ordenado. Quando as bênçãos não chegam, ficamos confusos. Eu não era uma esposa tão má assim. Por que ele me deixou? Essas são as nossas dificuldades com o novo caminho. Insistimos em reter algum controle sobre os resultados de nossos atos. Dizemos, confio no Senhor, quando na verdade queremos dizer, confio nele para honrar meus esforços de viver bem, concedendo-me as bênçãos que desejo. Ser agradável a Deus não é tão fácil assim. Dizemos, amo o Senhor, mas queremos realmente dizer, gosto das bênçãos que Ele me dá nesta vida agora. Permitam que eu faça um esboço do que apresentei até este ponto. Como nunca antes, a igreja moderna está vivendo como se não houvesse nada melhor à sua frente. E nós vivemos como se não houvesse alegria maior agora do que experimentar as bênçãos disponíveis nesta vida. 2 caminhos, 2 escolhas, 2 estilos de vida. O velho caminho de Moisés, nossa busca, a vida melhor de bênçãos de Deus. Seguir princípios, esperar bênçãos, perseverar. O novo caminho de Cristo, nossa busca, a esperança melhor de proximidade de Deus. Pedir misericórdia, descobrir a graça e experimentar descanso. A pressão está ligada, a pressão está desligada. Você está sob a lei da linearidade. Você está sob a lei da liberdade. Estamos vivendo o antigo caminho por intermédio de um código corrompido e depreciado. Reduzimos a lei santa de Deus a princípios eficazes e pensamos que, ao segui-lo razoavelmente bem, a vida vai funcionar como queremos. A seguir, ficamos orgulhosos quando acontece e derrotados quando não acontece. De qualquer modo, a pressão está ligada. Insistimos em bênçãos e aceitamos a responsabilidade pelo seu desempenho a fim de obtê-las. Há um novo método, há um novo modo de viver. A pressão do desempenho é aliviada. E uma alegria maior do que uma vida boa, como quer que a definamos, se torna disponível. O novo caminho é um arranjo melhor. Para milhares de cristãos em todo o mundo, porém, ele não tem atração. Vou dedicar o restante deste livro à apresentação do novo caminho do Espírito, de tal modo que quando eu orar, venha despertar o apetite para a esperança melhor de aproximar-se de Deus. No entanto, não tenho poder para fazer com que isso aconteça. Espírito Santo, revela aos nossos corações que por causa de Cristo a pressão acabou. Há um novo estilo de vida e ele é melhor do que o antigo.
Segunda parte. A geração desanimada. O novo caminho. O que não é um verme na maçã? Desde o Éden, as pessoas tiveram a capacidade singular de crer que estão indo para o norte quando seus pés as levam para o sul. Nosso compasso moral, o sentido interno que aprova ou reprova o que estamos fazendo e para onde estamos indo, encontra-se gravemente fora dos eixos. Ao observar a igreja e refletir sobre a minha própria peregrinação de 50 anos, fico imaginando, será que criamos uma versão religiosa do antigo caminho pela qual viver? Os seguidores sinceros de Cristo têm estado viajando pelo antigo caminho, pensando que estão andando pelo novo? Por baixo da superfície, a direção espiritual é uma ideia que surgiu. Sua prática, é claro, é tão antiga quanto o homem. Desde que nosso Senhor visitou a terra e voltou depois para casa, a presença do seu Espírito na vida de cada cristão apenas aumentou a oportunidade e a importância da direção espiritual. Durante 2000 anos, seguir de perto em resposta à iniciativa de Deus na vida das pessoas, discernir o movimento contínuo do Espírito Santo nas profundezas da alma e abrir caminho para o mundo interior, onde o Espírito fala mais claramente, tem sido o trabalho valioso de um diretor espiritual, visto como essencial entre os cristãos sinceros. Somente agora, entretanto, a Igreja Evangélica está começando a compreender que sem direção espiritual, sem conversar com cada integrante de grupos pequenos em nossas vidas, são expostas na presença de uma pessoa habilitada a discernir as operações de nossa vida íntima. A moléstia do engano não será curada. Sem direção espiritual, milhares de cristãos continuarão a andar pelo antigo caminho, pensando que estão na estrada do conhecimento de Deus. James Houston comentou em algum lugar que um amigo espiritual é necessário em nossa viagem por causa da nossa tendência para a autodecepção. Algumas vezes, só outra pessoa pode ver que estamos indo para o sul quando acreditamos sinceramente que a estrada se dirige para o norte. Ouça Thomas Merton avaliar a importância da direção espiritual. Todo o propósito da direção espiritual é penetrar abaixo da superfície da vida humana, a fim de observar por trás dos gestos e atitudes convencionais apresentados ao mundo e fazer aflorar sua liberdade espiritual interior, sua verdade mais secreta, que chamamos de semelhança de Cristo em sua alma. A grande tragédia do cristianismo moderno é que poças de água viva estão borbulhando na areia ardente de nossas almas e não sabemos disso. Não cavamos o suficiente em meio às ruínas de nosso auto-engano, embora sigamos as estratégias cuidadosamente para fazer a vida funcionar e poder beber da corrente divina interior. Estamos bebendo água poluída, pensando ser pura. Ou pior, estamos nos sentindo refrescados. Mas é um falso alívio. É tanto inventado como falso. Não tem poder para nos transformar em pessoas que perseveram e atravessam sonhos desfeitos para agradar a Deus e, por causa da fé, possuída por outros. O antigo caminho gera refrigério sentimental, do tipo de sentimentos bons, temporários e superficiais, que não evitam o nosso narcisismo natural. Nessa parte do livro, quero oferecer toda a direção espiritual possível mediante a página escrita, a fim de ajudar-nos a entrar em nossos mundos interiores e ver qual a estrada que estamos palmilhando.
Lembre-se da parábola dos dois construtores contada pelo Senhor. Um construiu na areia e o outro na rocha. Até que viessem as tormentas, as duas casas podiam ser aproveitadas. Até que os sonhos se despedaçassem, até que a vida se tornasse difícil, como acontece com todos nós. Os dois homens estavam satisfeitos e gozando de suas bênçãos. Suponho que se tivéssemos conversado com cada um e os conhecêssemos como membros da nossa igreja, talvez como amigos íntimos que se conhecem há anos em seus pequenos grupos, poderíamos ter considerado ambos homens piedosos que amavam o Senhor e o estavam seguindo. Mas um vivia no antigo caminho. Não estava construindo a sua vida sobre a verdade de Jesus. Ele queria algo mais do que achegar-se a Deus. Isso não ficou visível por longo tempo, não até a chegada da estação de furacões. Quando as coisas aconteceram e sua abordagem da vida não pôde sobreviver. Sua vida desmoronou. Com nossa capacidade quase ilimitada de enganar a nós mesmos, é possível, e a possibilidade tem alcançado proporções epidêmicas, que as pessoas venham a crer, sinceramente, que estão vivendo como cristãos, quando, de fato, estão seguindo uma versão altamente cristianalizada do Antigo Testamento, do Antigo Caminho. Por esta razão, vários capítulos a seguir discutirão o que o Novo Caminho não é. Aproxime-se um pouco mais. Não é possível expor imitações do Novo Caminho sem que se torne tanto profundo quanto pessoal. Durante anos guardei uma imagem de mim mesma que me fazia querer aprofundar-me, mas não demais, e me manter pessoalmente vulnerável até certo ponto. Vou contar-lhe qual a imagem. Desde a escola secundária, e talvez antes, eu me via como uma maçã vermelha brilhante em uma fruteira de uma mesa na sala de jantar. Olhe para mim de uma certa distância e vai sentir-se atraído. A maçã é grande, não há machucados visíveis e ela é bem formada. Aproxime-se um pouco mais. Leia um livro que escrevi e vá a um seminário que estou dando. Ouça-me ensinar a Bíblia. E sua impressão de que a maçã é uma boa fruta talvez se fortaleça. Quem sabe queira pegá-la e mordê-la. Se fizer isso, com certeza vai gostar do sabor. Converse comigo. Procure-me para dar-lhe direção espiritual. Junte-se a um grupo pequeno em minha companhia. Combine os seus dons com os meus para formar um ministério. E pode concluir que, de fato, sou uma maçã suculenta, substancial e doce que aparento ser. Eu, porém, sei. Sei o que você não sabe e que estou determinado a que nunca descubra. Há um verme no centro. Algumas mordidas a mais e você vai cuspir-me. Tenho de impedir que se aproxime demais. Conhecer-me bem é gostar de mim. Conhecer-me completamente vai revelar como sou realmente desagradável. Tenho falado em público há 30 anos. Sou um bom orador. Deus me deu talentos e me abençoou por trás de um púlpito ou pódio. Depois de ter falado, ouço com frequência: você é tão vulnerável, tão honesto. Deixou que eu visse que também se esforça, que também não consegue tudo o que quer. Essas palavras são ditas com admiração. Eu sorrio com um sorriso forçado por dentro. Quando permito que veja um pedaço do verme, fica ainda mais atraído por mim. Mas se deixar que eu veja inteiro, nunca mais me ouvirá. Escolho o meu nível de vulnerabilidade. Sei o que estou fazendo. Não sou tolo. Sei como sobreviver no mundo cristão. Alguns que leem esta descrição suporiam que sofro de um distúrbio psicológico. Estou certo de que há vários rótulos
que poderiam ser pregados em mim. Outros pensariam mais simplesmente: esse sujeito tem, com certeza, um problema de baixa autoestima. Parece que se odeia. O aconselhamento, mesmo o aconselhamento cristão, no geral, tenta remover o ódio que o indivíduo tem por si mesmo e promover o amor em seu lugar. Fazer isso é esforçar-se para tornar o antigo caminho mais confortável. Não envolve quebrantamento, a compreensão de que meu ódio por mim mesmo é fraco demais, nem arrependimento. Uma mudança em meu modo de pensar que muda o foco de como me sinto a respeito de mim mesmo para como me sinto sobre Cristo. Ou, mais ao ponto, como Ele se sente sobre mim. Veja bem, há realmente um verme na maçã. Não adianta tentar convencer-me de que é um verme simpático. Isso não existe. Deus o vê e o odeia. Devo também odiá-lo. Conheço-me muito bem para saber que sou com frequência muito introspectivo. Tenho ressentimentos contra pessoas que me prejudicam. Sou capaz de odiar outros. Minhas inseguranças têm menos que ver com uma falta de afirmação necessária, quer durante a infância ou agora, e mais com a exigência de ser honrado acima de outros. É claro que tenho valor intrínseco como portador da imagem de Deus. É claro que posso deitar-me na maravilhosa e plenitude do amor de Deus por mim. Sou naturalmente privilegiado como alguém único, como uma obra-prima sendo preparada pelo gênio criativo de Deus, que tem algo de significativo eterno para dar a este mundo. Meu ódio pessoal não tem origem na falta de apreciação dessas verdades. Ele vem de uma exigência de que eu seja mais especial do que você, de que meus esforços sejam reconhecidos e efetivos, que eu nunca seja ofendido ou depreciado, de que tenha os recursos para obter o que desejo na vida. Meu ódio pessoal está arraigado no orgulho. Insisto que alguém veja valor em mim, que eu veja valor em mim. Quando uma dessas coisas não acontece, atiro-me no abismo de lamentar sobre a vida e odiar tudo nela, inclusive a mim mesmo. Quando estou ali, afundando-me na lama do desespero, afirmação alguma pode tirar-me desse poço, até que compreendo que pertenço a ele, até que veja que não há uma grama de amor por ninguém em mim, pelo menos nenhum que esteja sendo expresso, até que sou quebrantado pela minha falta de mérito, que me impede de juntar-me a uma comunidade de perfeito amor. Vou pensar que alguém deve resgatar-me. Se alguém tentar, não serei grato. Vou imaginar por que levou tanto tempo para chegar. Como você, sou capaz de sair de um cinema quando a razão para ter sido classificado como de má qualidade se torna aparente, ou de estender bondade, inclusive dinheiro, a amigos em dificuldades, ou pregar um sermão sobre santidade, e fazendo tudo isso com um poço de orgulho e autoabsorção produzindo a energia. Posso construir uma casa atraente na areia. Posso polir a maçã até que brilha e o convença de que nenhum verme poderia viver nessa fruta tão bela. Mas, algumas vezes, como você, fico em pé na rocha. A bondade flui realmente de mim. Dou pelas razões certas. Amo outrem, sem me preocupar comigo mesmo. Quem sou eu? Sou o covarde moral que com frequência sei que sou, cheio de orgulho e medo? Ou sou o homem de Deus que almejo ser, centrado na pessoa de Cristo e capacitado
pelo Espírito para revelar a sua glória por meio da minha vida. Sou um mistério para mim mesma. Algumas vezes o Espírito flui livremente em meu interior e fico cheio de alegria e poder espiritual. Outras vezes, outra fonte de energia se apossa de mim e sinto-me mal, a ponto de ficar ocasionalmente amuado e mostrar a falta de fé em meu desespero. É então que me sinto mais facilmente tentado a procurar prazer onde quer que possa. Vou dar-lhe um exemplo. Fora de controle, voltei para casa alguns dias depois de um dia cheio e difícil. Beijei casualmente minha esposa e agarrei o último exemplar da revista Christianity Today, esticando-me então no sofá e esperando encontrar alguns minutos de alimento espiritual. Fiz o que sempre faço ao abrir um número dessa excelente revista. Fui até a penúltima capa para ler um breve artigo de Chuck Colson ou Philip Yancey. Era a vez de Philip. Philip Yancey é um amigo pessoal. Eu conheço não só como um dos escritores mais bem dotados de nossa época, como também um amigo bondoso, humilde e genuinamente terno. Olhei para sua foto, no canto à esquerda da página, reconheci o sorriso pensativo e o cabelo inconfundível e comecei a ler. No espaço de 2 curtas colunas, ele citou Henry David Thoreau, um filósofo de quem já ouvira falar, mas nunca lera. Walter Wink, um teólogo de quem nunca ouvira falar. E um romantista holandês com um nome que nunca ouvira e que não tenho ideia de como se pronuncia. Ao terminar o artigo, pude sentir o verme rastejando em meu coração. Se você tivesse escutado minha conversa comigo mesmo, teria ouvido mais ou menos isso. Nunca leio os livros certos. Leio fragmentos de muitas pessoas, mas não conheço muito bem qualquer delas. A maioria nunca li. Se tivesse lido Thoreau, não sei pronunciar esse nome, e outros filósofos, pensaria com muito mais clareza. Mas não tenho tempo. Philip é um escritor que lê muito, portanto consegue escrever bem. Seu trabalho lhe fornece o tempo necessário para ler todos esses livros. Minha vida está tão fora de controle. Nunca faço o que quero. São tantos os que querem que me una ao seu ministério que me encontro com eles para um café para conversar sobre direção espiritual, quando terei tempo para seguir o chamado de Deus em minha vida. Quando terei oportunidade para desenvolver a escola que desejo começar para direção espiritual? E quando terei a oportunidade de apenas divertir-me? Já li Irvin Yalom. Terei de perguntar a Philip se ele sabe quem ele é. Alguém, quem foi mesmo? Disse-me na semana passada que gostava mais dos meus livros do que dos de Philip. Será que sou mesmo assim mesquinho? Esse comentário me fez bem. Isso não está me levando a nada. Cansei-me de pensar. Não consigo descobrir de qualquer maneira. Tenho pensado assim há 30 anos e continuo empacado. Que desperdício. Estou cansado de tudo. Ótimo. São 6h30. A roda da fortuna começou. Está vendo? Você mordeu agora o verme. Tem esperança para mim? Pode ver o Espírito trabalhando em mim? Acredita que minha identidade essencial é santa e não pecadora? Consegue imaginar em quem eu me poderia tornar, em quem já sou por causa de Cristo, embora isso permaneça oculto? Sabe como empurrar-me para a maturidade que anseio experimentar? Você está sofrendo por mim, amando-me, apesar de ver o verme, sabendo que Cristo está em mim
e querendo vê-lo formado, mas visivelmente em minha vida? Qual o meu problema? Sou apenas um pecador invejoso que necessita de repreensão? Ou sou um neurótico inseguro que precisa ainda crer em si mesmo o suficiente para dizer não aos outros que queiram usar-me, um homem perturbado, inseguro, que precisa aceitar quem é e viver o seu chamado, um candidato para um bom aconselhamento? Ou sou um cristão vivendo no antigo caminho, não sonhando mais alto do que ver a minha vida acertada e me esforçando para que isso aconteça, depois frustrado e irado quando não acontece? É isso que eu sou, ou pareço ser, algumas vezes. Os recursos para viver segundo o novo caminho estão, porém, em mim. Aguente agora outra história bem melhor. Mas essa eu vou contar no próximo vídeo. Se você está me ouvindo e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo. E se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Te vejo lá. Até mais.